Sejam bem-vindos, bom dia, simbora. Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu. Oramos, Senhor, para que a tua palavra seja lançada todos os dias sobre as nossas vidas e sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, haja revelação profunda dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que as bênçãos do Senhor nos cubram e que o Senhor nos faça avançar em graça, unção, revelação. Mas também, Senhor, nós pedimos que a tua luz venha sobre nós, para que a tolice e a estupidez seja tirada de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém e amém. Claro, Provérbios 12. Provérbios 12. Provérbios 12 começa dizendo o seguinte: quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. Quem faz o bem é aprovado pelo Eterno, mas ele condena quem planeja o mal. Sobre o mal, ninguém poderá ficar sobre o mal, ninguém poderá firmar-se. Mas quem ama raízes em, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. A esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha é um câncer nos seus ossos. O pensamento de gente de princípio contribui para a justiça, mas as conspirações do mau caráter a corrompem. As palavras do perverso matam, mas o discurso do justo salva. Os perversos se despedaçam e desaparecem, mas os lares dos justos permanecem firmes. Quem demonstra bom senso no falar é honrado, mas quem tem coração perverso é desprezado. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante e não ter o que comer. Os justos são bons, até mesmo com os animais, mas até as boas atitudes dos perversos são cruéis. Quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias é insensato. Tudo que o perverso constrói vem abaixo no final, mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. Então veja, pegamos a primeira porção, e essa primeira porção de Provérbios, segundo a Bíblia Mensagem, está: se você gosta de aprender. Então veja, ele começa dizendo: quem gosta de aprender também é uma disciplina. É estupidez recusar a correção. A Bíblia comum diz: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, ou ignorante, ou embrutecido.
E é interessante que a palavra para embrutecido, ele vem da palavra consumir. Aquilo que começa a ser queimado, ou seja, desaparece. Mais um ponto, mais uma vez nós pontuamos, né? E aí eu vou dizer que toda a raiz do nosso mal, toda a raiz da nossa, dos nossos problemas está na tolice das nossas escolhas. Isso daqui, irmãos, do começo ao fim, você vai ver apontando a mesma coisa. Só temos problema por causa das escolhas ruins que fazemos. A maioria, eu vou dizer assim, tirando as questões de maldições, óbvio, tirando as questões de provas, é óbvio, mas em restante disso, você vai ver que todos os problemas que temos, ele está ligado a um comportamento ou uma atitude errônea que tomamos e uma falta de sabedoria. Então, aqueles que os estúpidos, essa seria a palavra, os estúpidos, eles então fogem da correção. Eles recusam ser corrigidos. Eles se desanimam diante de uma correção. Logo, serão consumidos. Então, o primeiro ponto hoje, para pedirmos perdão ao Senhor, é por todas as vezes que nós fugimos de ser corrigidos. Irmãos, isso daqui é praxe. Boa parte das pessoas dizem: olha, pode me corrigir se precisar, viu? Mas na hora mesmo que você fala assim, olha, tá errado, isso logo entra como uma bomba no coração, isso logo entra como uma desaprovação. E essa desaprovação, ela entra como um estado de perseguição. Então a pessoa ela pensa que logo desaprovando uma atitude, ela está sendo rejeitada. Por isso é só com sabedoria. Irmãos, a sabedoria é essa unidade com a palavra, que você tem uma identidade definida. E com a minha identidade definida, eu posso ser corrigido sem me sentir abandonado. Isso é muito interessante, porque toda correção literalmente dá uma sensação de abandono. A pessoa está me rejeitando, a pessoa está me abandonando, porque ela está me corrigindo, ela não gosta de mim. Isso é natural de qualquer alma humana. Ah, você me corrigiu logo, é porque você já não gosta mais de mim. E isso daqui é um pleno absurdo, é uma plena estupidez. Você entendeu? Por quê? Porque, na verdade, é o contrário. Se está me corrigindo, logo, é porque essa pessoa ela está cuidando da minha alma. Ela está trazendo um cuidado para que eu não me perca, para que eu não venha a me perder nos meus fascínios. Então, a primeira coisa aqui é, todas as vezes que eu fugi de uma correção, todas as vezes que eu posso até ter ouvido, mas eu não tenho aceitado, eu não tenho andado segundo esse conselho. Se eu me submeto a estar sendo discipulado, eu tenho que me submeter à direção. Então, todas as vezes que somos destruídos ou consumidos, tem a ver com o lado da estupidez. Então, veja, primeiro ponto, recusar a correção. O verso 2 ele tem o mesmo sentido. Quem faz o bem é aprovado pelo Eterno, mas ele condena quem planeja o mal. A versão natural diz: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnio, perdão, vamos lá. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnio, ele o condena. Essa palavra condenar se torna ser culpado. Então,
A perversidade, Provérbios 12, a perversidade, ele é a causa das nossas condenações, das nossas culpas. E já falei, o que seria o coração perverso? O que é estabelecido pela perversidade, ele é, ele vem como um erro ou uma culpa ou alguém que comete a transgressão contra uma lei, o ser ímpio, o agir impiamente ou o ser condenável, uma pessoa que anda com procedimentos condenáveis, esses estarão sendo culpados. 3. Sobre o mal, ninguém poderá ficar firme, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Então, todos esses versículos estão ligados. Eu coloco ao primeiro, que é o que ama o conhecimento. Agora, o 4, que é interessante. Veja só. O 4 ele diz: a esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha é um câncer nos seus ossos. A Bíblia normal é: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Observe aqui, irmãos. Ele começa dizendo que a mulher virtuosa, a palavra virtuosa aqui é a palavra raio, que ele vem da palavra rai, que é a palavra vida. Então, a mulher que produz vida, e é legal que essa palavra aqui também, raio, ele vem de força, fartura, e ela vem também da palavra de ser forte como um exército. Então, veja, uma mulher farta, uma mulher sábia, uma mulher fortalecida, uma mulher que tem vida, uma mulher eficiente. Essa mulher, ela, ela refrigera, ela revigora a alma do seu esposo. Mas a mulher que procede vergonhosamente, ou a mulher que faz com que o marido sempre passe vergonha, a palavra é ficar embaraçado, ficar desapontado, sentir vergonha. Esse é como um câncer nos seus ossos. Ou seja, há um termo que diz, isso é como podridão nos seus ossos. O ponto 2 aqui, que hoje nós colocamos, eu não vou dizer a mulher em específico, apesar que aqui ele aponta o gênero a mulher mesmo, mas eu quero pontuar como a pessoa, o cônjuge, que faz sempre o outro passar vergonha. A falta de honra no matrimônio ou na vida conjugal. Sabe quando aquela situação que o cônjuge sempre está expondo o outro? Irmãos, como é difícil você ter uma pessoa que está sempre expondo o problema do outro, sempre fazendo o outro passar vergonha, sempre fazendo o outro se sentir mal. Sabe aquela pessoa que não protege o outro, mas ele está sempre colocando o outro na fogueira? Ah, não, porque o meu marido, meu marido, porque minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo, minha esposa não sei o quê. Ou seja, ele sempre tem um estado pejorativo. Esse ele entra como uma desonra, e a desonra é como um câncer que consome
todas as coisas. Por isso aqui, um estado de perdão, ou um pedido de perdão que nós vamos ter que estabelecer, é pela desonra no casamento. A desonra que causamos ao cônjuge. O ato de sermos como câncer dentro de um relacionamento. Isso daqui, como desonra, faz com que também haja uma maldição estabelecida. A unidade traz bênção, mas a vida quebrada ou a vida de discórdia, isso sempre vai trazer uma confusão e logo problemas financeiros. A desonra sempre vai trazer um problema financeiro. A nossa renúncia para sábado, para sexta, ele está muito ligado a sair da mesa de transferência. Sabe o que eu vim percebendo? Muitas pessoas saem da mesa de transferência por causa da desonra. Citamos isso daqui, acho que ontem. Geazi sai da mesa de transferência de Eliseu por causa da desonra. Então eu vejo muitas pessoas que, por desonrar sempre, eles sempre estão fora da mesa de transferência. Eles estão sempre fora da linha de transferência. Então a esposa que não honra, não é sábia, ela sempre sai da linha de transferência do seu marido. E não pense, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quando eu vejo certas situações, a gente fala assim, você não conhece o marido porque você não conhece a esposa. Não, não, querido. A pessoa de honra, ela honra. E não importa a situação, porque a gente pensa que se eu honro só quem me honra, isso não é honra. Se eu amo só quem me ama, isso não é amor. Se eu respeito só quem me respeita, isso não é integridade. Na verdade, a honra eu honro em qualquer situação. O amor é o amor em qualquer situação. O respeito é o respeito em qualquer situação. Então, se eu não tenho isso, isso já revela o meu caráter. Eu sempre vejo uma pessoa que não honra o seu cônjuge, não honra o seu pai, você acha que vai honrar o seu líder espiritual? É o próximo. Ou seja, na verdade, sempre vai ser a próxima figura jezabélica dentro de qualquer grupo. A pessoa de desonra vai desonrar qualquer coisa. Não adianta confiar no que desonra. Não adianta confiar no que desrespeito. Não adianta, não. Diz aqui, mas é porque você não conhece. Não interessa. Em qualquer situação que essa pessoa se sentir ofendida, ela vai desonrar. Ela vai ser esse câncer. Ela vai ser esse que consome. Então, irmãos, se por momentos pessoas é bom, né? Se você foi uma pessoa que desonrou, que foi esse câncer, pessoa de vergonha, peça perdão, porque você pode ter saído da linha de transferência. E eu vou dizer uma coisa, reino não se conquista, se transfere. Você não é por força. Reino você não toma força. Reino você conquista por herança. Então, uma das coisas que a gente não entende, veja, principalmente a linha de transferência no que nós chamamos de unção. Você já parou para notar que o apóstolo Paulo, quando foi ser salvo, o Senhor Jesus apareceu para ele. Mas quando ele foi ser batizado e cheio do Espírito Santo, não foi Jesus que transferiu para ele, mas foi Ananias, um discípulo. Vai para a casa de Ananias, ele vai orar por você, você vai ser cheio do Espírito. Ou seja, por que não foi Jesus logo derramou o Espírito sobre ele? Porque a unção é transferência de alguém. Essa unção é aquilo que nós transferimos. Mas uma pessoa de desonra, uma pessoa que envergonha, uma pessoa que sempre está expondo o outro, esse, meu irmão, sempre vai ser a destruição. Eu vejo muito isso em família. Às vezes a pessoa vem, porque, principalmente, meu marido, que não sei, mas aí você vai conhecer a pessoa, meu Deus, é terrível. É óbvio que tem momentos que nós vamos falar, olha,
né, num aconselhamento para pessoa específica, isso é óbvio. Mas eu estou dizendo aquela pessoa que está sempre jogando, envergonhando. Agora, olha que interessante que ele diz. A esposa amável, eu vou citar, eu vou colocar o cônjuge amável. A versão normal diz a mulher virtuosa. Essa revigora. A pessoa de honra, ela sempre vai trazer um renovo para um relacionamento, para um ambiente. Então, o segundo ponto é pedir perdão por ser uma pessoa de desonra. Os pensamentos de gente de princípio contribuem para a justiça, mas a conspiração do mau caráter a corrompe. 12. Verso 5. O pensamento do justo são reto, mas o conselho do perverso engana. Mais uma vez, associamos ao capítulo, ao versículo 1. A palavra do perverso mata, mas o discurso do justo salva. A palavra do perverso são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Gente, voltando pelo mesmo grau de desonra, veja, na versão normal diz assim, a palavra dos perversos são emboscada para derramar sangue. O que é uma emboscada? Emboscada é uma armadilha. Eu coloco isso daqui como uma pessoa que cuida de gente. Às vezes pessoas chegam perto de você e vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Mas, em tese, o que essas pessoas mais querem, às vezes, é arrancar de você alguma coisa. Então, eu já vi muito isso, sabe? Pessoas que vão conversando, vão jogando, vão falando, e aí você acaba entrando na onda, às vezes. Não, você viu isso daqui, a situação, que não sei o quê, papá. E quase fala, é complicado isso daqui, porque não sei o quê. E aí você acaba tecendo comentários, até para não deixar a pessoa no vazio. E depois que isso é arrancado, isso vai ser usado contra você. Isso é uma emboscada. A emboscada é a pessoa, ela está armando uma tentativa para pegar e te prejudicar. Isso é emboscada, né? A pessoa está desapercebida. Como eu vejo isso dentro do mistério? Irmãos, as pessoas vão traçando, assim, elas querem se aproximar, mas elas são de perversos procederem. De perverso proceder. Elas são de perversos passos. São passos perversos que elas estão sempre sondando para ver se consegue te pegar em alguma coisa. Mas sempre querem estar juntos. Mas o coração dessa pessoa não é um coração de honra, é o coração da desonra. Ela não chega querendo te emboscar, mas por ter um coração perverso, essa pessoa ela não aguenta não derramar sangue. Essa seria a palavra. Ela não aguenta andar sem derramar sangue. Ela sempre vai amar uma emboscada. Inconsciente. Eu vejo que muitas vezes é inconsciente. Então ela está ali, ela vai indo, ela vai se aproximando, e ela vai pegando palavras, ela vai pegando o que você vai falando, ela quer participar de ciclos fechados
Mas o fato é que ela não é uma pessoa de honra. Logo, tudo aquilo que ela vai ouvindo, tudo aquilo que ela vai recebendo, ela vai guardando. E o dia que ela é desagradada, é como que ela fosse aquela pessoa que eu tenho algo. Eu não estou dizendo nem que é pecado, mas ela começa a plantar contenda. Ó, você está vendo isso daqui? Isso daqui, o fulano, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ou seja, eu tenho cartas na manga, né? Então, isso aí é o perverso. Ele sempre vai matar através das suas palavras. Mas o justo não. O justo, ele sempre vai revigorar. Mesmo em situações que esse relacionamento, eu vou dizer, espiritual, tem que acabar, entre aspas, essa pessoa nunca vai ser uma pedra de tropeço na vida da outra. Eu volto a dizer, não é pecado, não é comungar com pecado, mas eu estou dizendo que, sabe, tem um momento que, cara, não vai dar para andar, o meu pensamento não é isso, mas eu não tenho essas cartas na manga, você entendeu? Não, eu me aproximei, eu entendi, ouvi coisas, mas eu não vou ficar tramando contra para derrubar. Não, minha vida continua. E eu não quero ficar matando ninguém, quero ficar expondo ninguém. É ruim você ficar expondo as pessoas. É muito ruim. Às vezes, eu vou dizer, como líder, eu preciso expor situações, né? Expor pessoas. Porque essas pessoas começam a plantar contra. E você tem que chegar e falar assim, olha, deixa eu falar, essa pessoa está falando isso, isso, isso. É isso, isso. Ela tá brava por causa disso, disso, disso. Ela está fazendo isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. É ruim você ter que chegar numa situação dessa. Então, o ponto 3 é se arrepender pelas emboscadas que, que preparamos. Muito interessante essa palavra emboscada, porque dentro de, vou colocar assim, de uma estrutura de defesa pessoal, a gente coloca uma situação que existe uma emboscada que nós chamamos de deliberada e inopinada. A deliberada é quando você tem um plano para alguém. E a inopinada é quando você está no plano de alguém. E eu vou dizer, queridos, esses 20 e tantos anos de crente, eu vejo como a gente entra dentro de planos de alguém, sem saber. De repente, você já está dentro de um plano arquitetado de uma pessoa que maquina o mal. E aí você precisa ter habilidade para sair desses planos, dessas emboscadas que eles vão criando. De repente, a hora que você já vê, pela inocência, né, a gente às vezes tem alguns exercícios que a gente faz sobre isso, né, de sair de emboscadas. Eu falo como defesa pessoal. Meu irmão, como é difícil, como é desesperador você dar de cara com uma emboscada. Que hoje você possa se arrepender. Se você foi pessoa que armou emboscada para alguém, que você colocou situações e foi colocando, sabe aquele negócio que nem a gaiola? Você arma ali, fica esperando a vítima e de repente você puxa para poder matar. Isso é o perverso que mata com as suas palavras. O perverso se despedaçam, desaparece, mas os lábios do justo permanecem firmes. Aqui é a consequência disso. Então, todos aqueles que armam emboscada, eles vão desaparecer. As pessoas não entendem isso, irmãos, e como isso é difícil das pessoas entenderem.
as coisas que eu mais vejo, e aqui é o ponto que nós vamos mais orar, é sobre a desonra. Hoje, o nosso apontamento é sobre essa desonra. Esse é o primeiro passo. Todas as vezes que eu vejo a pessoa sofrendo violentamente uma perseguição financeira, em grande consequência é porque ela foi uma pessoa que caçou em desonra a vida de alguém. E elas pensam que elas ficarão impunes. Elas pensam que vão ficar. É por isso mesmo. E não, querido. O processo é que se uma pessoa que você está caçando é justa, essa pessoa vai permanecer, por mais que você prejudique, por mais que você cause qualquer dano a essa pessoa, Deus vai dar uma situação para essa pessoa permanecer firme, mas a injustiça vai promover uma maldição aonde a caça de destruição vem. A palavra aqui é derribado. E ser derribado é ser revolvido. A palavra derribada aqui, sabe quando você vê aquelas pessoas, aquele estado de arar a terra? Imagine que passa o trator arando a terra, ele vai derribando, ele vai remoendo assim, ele vai cavando por baixo e tirando tudo. Esse é o caso de desaparecer. Imagine como um trator arando a terra, que todas aquelas plantas que estão em cima da terra, ela passa para baixo. Ela vai sendo arrancada pela raiz. Então, todo ato de maldição, ela vem pela perversidade. E não só trazer à tona, ela é arrancada pela raiz e jogada para baixo. Então, esse é o ponto que muitos estão fixados, chamado a casa da desonra. A casa da desonra é a casa da miséria. E as pessoas não entendem isso. O que desonra pai, o que desonra líder, o que desonra cônjuge. Nós viemos trazendo aqui, Provérbios até o verso 7, ele vai dizer, então, o perverso, mas é o que desonra, ele é destruído. O que desonra o cônjuge é como um câncer. O que coloca emboscado, o que desonra uma outra pessoa, ele desaparece. Então, a desonra, irmão, ele sempre vai causar um problema. E a destruição vai ser o caminho dessa pessoa. E ela sempre vai edificar, mas vai edificar na desonra. Ele vai ser consumido. 8. Quem demonstra bom senso no falar é honrado, mas quem tem coração perverso é desprezado. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver do que fingir ser importante e não ter o que comer. Agora, o quarto ponto aqui está nesse versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o que se vangloria. Melhor do que o vanglorioso que tem falta de pão. Isso daqui é viver de aparência. Veja só. Viver de aparência. Sabe aquela pessoa que quer viver de aparência? Aquela pessoa que quer sempre viver mostrando ter o que não tem? Olha o que ele diz. Gente, é muito mais simples você trabalhar, tá duro, e viver, do que aquelas pessoas que fingem ser importante e não tem nem o que comer. Sabe aquele negócio que a gente fala, né? A pessoa trabalha a vida inteira trabalha o mês inteiro para comprar uma calça e uma camisa para falar que anda na marca. A pessoa que gasta o seu salário para comprar um sapato ou para comprar algo que sempre está aparentando. Sabe aquela pessoa que está
sempre querendo aparentar que tem, mas no fundo, no fundo, no fundo, está complicado. Isso traz uma atmosfera de destruição também. Esse papo de de cidade grande, né? Na minha cidade não tem isso, a gente não tem a Zona Sul, mas é mais ou menos daí. A pessoa está querendo estabelecer algo, andando de mostrando e quer andar sobre a importância, mas está lutando para o básico. Então, isso daqui é viver de aparência. Você vai pedir perdão por todas as vezes que você quis aparentar e está além da tua capacidade. 10, os justos são bons, até mesmo com os animais. Mas até as boas atitudes dos perversos são cruéis. Quem trabalha tem comida na mesa. Mas o que persegue caprichos e fantasias é insensato. Esse, esse é antigo, esse ditado, né? Come ovo e arrota caviar. Verso 11 diz o seguinte, na palavra normal: o que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é de falto de senso. O ponto aqui também é igual, é o mesmo que o que finge ter e não tem. Então ele diz, olha, é melhor você trabalhar, então você vai ver que esses dois versículos ele está interligado. Melhor você estar trabalhando, você dar duro e não precisar mostrar para as pessoas, né? Automaticamente é óbvio, quando você cresce, o teu estilo de vida muda, porém isso é inerente daquilo que você está cultivando e não é uma escalada, você não tá tendo para mostrar, mas logo porque você trabalhou, você vai ter. Ele diz: o que trabalha tem comida na mesa, mas o que persegue caprichos. Então, veja, as pessoas que vivem perseguindo essas coisas vãs, as pessoas que vivem perseguindo, correndo atrás de inutilidade, de aparência, de moda ou de qualquer outro tipo de situação, que nada mais passa do que uma coluna de fumaça que está ali e a pessoa perseguindo, correndo atrás do vento, correndo atrás de caprichos, esses terão falta, esses cairão em uma circunstância de escassez. Então, pedir perdão por viver de aparência. O que o perverso constrói vem abaixo no final, mas a raiz do justo produz cada vez mais vida. Isso aqui vai de conformidade com a perversidade que habita no ambiente de destruição. 13. A fofoca traz problema para o fofoqueiro, mas o justo se mantém bem longe delas. Versão natural, normal. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Ponto. Irmãos, o carregador de conversa sempre vai ficar enrolado nessas conversas. Às vezes eu falo isso com pessoas, eu digo, gente, toda conversa que sai, bendita pessoa está no meio. Pode sair conversa para todo lado, irmão, pode falar de qualquer conversa que sai, a pessoa está no meio. Não sei se você já viu isso num filme japonês, mas, gente, como tem pessoas que sempre estão no meio de conversa, ou seja, eles sempre vão estar metidos em. Ah, mas não fui eu que falei, mas você está no meio, você entendeu? Então, quem leva e traz conversa, ele sempre vai estar metido em confusão. Por quê? Porque o nome dessa pessoa vai estar sempre sendo citada, não, o fulano. Mas quem te contou? O fulano. Mas quem que falou? O fulano. Mas
o fulano. Então, ele vai estar sempre metido em problema. Mesmo que ele casse ou não casse, ele sempre vai estar metido em problema. Então, os carregadores de conversa sempre terão problema. Cada um colhe daquilo que fala e recebe recompensa pelo que faz. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizer, ele retribuirá. Ou seja, irmãos, tudo que eu falo, eu terei que comer do fruto da minha voz. Ou seja, eu comerei de tudo aquilo que eu estou falando. Isso daqui é uma consequência. Veja só, o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve conselhos. Então, 5, ser carregador de conversas. E 6, ser independente. Veja só, todas as vezes que eu sou independente, logo eu repetirei fatos. Veja só, todo ser humano tem um modo operante de vida. Todo ser humano tem um modo de operar, um modo de viver. Logo, aquilo que é consolidado, eu passo a fazer. E todas as vezes que nós falamos de imprevisto, ou improviso, perdão, todo improviso me leva ao modo operante de vida. Eu vou sempre repetir esse fato. Isso aqui é muito interessante. O que é interessante? Eu vou dizer, por exemplo, eu toco instrumento, guitarra. Então, toda vez que eu vou fazer algo, já está aqui. Eu vou repetir o mesmo ciclo, a mesma ideia, porque é aquilo que está consolidado. Quando eu vou elaborar algo, aí eu sento, vou elaborar. Mas quando falo assim, pegou de supetão, pegou de imprevisto ou improviso, eu vou repetir um padrão. Então, veja só, querido, todas as vezes nós vamos repetir um padrão de vida. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas a minha vida tem que mudar, a minha vida, eu preciso dar um rumo para a minha vida. Mas você não dará um rumo para a tua vida se você não tomar conselhos. Se o que você está vivendo não é o que você quer viver, é porque você já está seguindo o teu padrão e o teu padrão não está te levando para o caminho que você quer. Não estou dizendo se é caminho bom, se é caminho ruim, se é caminho... Não, não. Eu só estou dizendo que você não vai desfrutar de um outro rumo de vida no mesmo padrão. Logo, você vai ter que pedir um conselho para você estar trilhando uma outra trajetória, mas essa trajetória ela vai ter que ser construída. Porque no improviso, ou seja, se soltar na banguela, como a gente fala, né? Se soltar a direção, ela já vai para o rumo. Ou seja, a tua vida, se você fizer do jeito que você está acostumado, ela já tem um rumo definido. E ela sempre vai estar estabelecida nesse rumo. Por isso, o sábio, ele vai ouvir conselhos. Né? Ele vai estar andando sempre ouvindo um conselho de sábio, não de tolo, para poder gerar um outro tipo de colheita. Então, eu olho aquilo que eu quero colher e eu vou ter que entender as estruturas de decisões para colher isso que eu quero. Então, esse é o ponto. Eu preciso ouvir, mas o tolo não. Ele sempre vai fazer do jeito dele e sempre vai colher o que ele sempre colheu. O insensato tem pavio curto e explode na hora, mas o prudente ignora o insulto e mantém a calma. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. 7. Ser pavio
culto. Você já parou para pensar que muitas das nossas dificuldades, e aí eu vou dizer problema financeiro, pode estar ligado ao ser um pavio curto? Veja só, está ligado às nossas decisões errôneas, nossas decisões do momento. Você já parou para pensar que perdemos grandes oportunidades por ser estourado? Às vezes nós deixamos de ganhar muitas coisas, ou deixamos de estar conectado a uma situação que nos leva a um, a um futuro, ou que era uma conexão que precisaríamos estar estabelecendo, mas por ser iracundo, ser uma pessoa irada, de pavio curto, logo a gente deixa de estar dentro desse processo, desse ciclo. 17. Quem diz a verdade ajuda a cumprir a justiça, mas quem dá testemunho falso está a serviço da mentira. Existem palavras que machucam muito, mas a palavra do sábio traz cura. Aqui está a mesma coisa lá no dizer, a gente está falando da desonra, né? A verdade permanece para sempre, mas a mentira tem perna curta. O coração de quem maquina o mal corrompe a si mesmo, mas quem pratica o bem tem o coração cheio de alegria. Entra na questão da perversidade. Nenhum mal pode subjugar um justo, mas todos os males recaem sobre o perverso. Então, mais uma vez, a gente vê a atmosfera. Né? 21, a Bíblia normal diz: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas o perverso, o mal o apanhará em cheio. Então, veja só, irmãos, se eu caço a vida de um justo, entenda isso daqui. Esse é o ponto que nós estamos renunciando hoje, e é o ponto que eu estou falando de desonra. Entenda. Onde eu mais vi pessoas entrando em ciclos de destruição, quando foi caçador de justo. Sabe aquela pessoa que caça justo? Ela quer destruir. Ela se torna obstinada por destruir uma pessoa. Mas se essa pessoa é um justo, entenda, irmão, quem está caçando vai ser destruído e o justo vai permanecer. Porque nenhum mal pode subjugar um justo. Nenhum mal virá sobre a tenda do justo. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Isso é bíblico. Porque se o justo é punido, isso é loucura. Depois a gente vai ver em outros provérbios. Se o justo é punido, irmãos, isso é loucura. Então entenda, nenhum mal vem sobre o justo. Ele pode até passar por tribulações, ele pode passar por sufoco, por aquilo que, pelas emboscadas da perversidade. Mas ele será poupado. Mas, como diz aqui, quem pratica o mal, ele vai ser, ele vai ser alvo de toda destruição. Ele não ficará impune. Então, mais uma vez eu coloco, pedir perdão pelas emboscadas que preparamos, pela desonra, que isso faz com que a nossa vida seja alvo de uma destruição. Deus não tolera os mentirosos, mas ele ama a companhia dos que mantêm a palavra. Isso chama dubiedade. O ser dúbio. O lábio do mentiroso são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu prazer. O que é prudente não ostenta conhecimento, mas o insensato faz alarde da própria tolice. O que é proativo sobressai e se torna líder, mas o preguiçoso não tem jeito.
será dominado. Mais uma vez, nós colocamos da preguiça, mas aqui não só a preguiça, o ser reativo. Pedir perdão por sermos sempre reativos. O que é reativo? Eu só me movo depois de uma ação. Sabe aquela pessoa que a gente fala, rapaz, essa pessoa tem que sempre dar. Só funciona no trânsito. Tem que estar sempre empurrando a pessoa. Esse é o reativo. Esse é o preguiçoso. Esse é o lento. Então, quem é o proativo? O proativo, irmão, sempre vai se sobressair. Sempre. E ele sempre vai ser o líder de uma situação. O que é ser proativo? É uma pessoa que está sempre tomando uma posição antes de algo. Eu antecipo. Cara, eu sei que ali vai dar problema, então eu já me antecipo. Esses sempre vão ser os que vão direcionar. Os que estão sempre olhando na frente. Não aconteceu, mas eu já estou me preparando. Agora não. Os reativos não. Os reativos, preguiçosos, oh meu Deus do céu. Ele sempre vai estar debaixo do domínio de alguém. Ele sempre vai ser um escravo. Por quê? Porque ele sempre tem sufoco. As coisas já aconteceram para ele poder se preparar. Então ele está sempre remediando do que sendo prudente. Ele está sempre consertando um problema. Depois que aconteceu, aí eu passo a tentar dar um jeito na minha vida. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. O justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. Mais uma vez, a mesma situação. O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando. Mas o que é proativo, no tempo certo, desfrutará o que alcançou. Então, olha aqui agora uma outra palavra para o proativo. Ele será líder. 2, ele sempre terá o que desfrutar. Agora, irmão, o preguiçoso, o reativo, ele vai chegar sempre no final da sua vida. Sem nada, ele só viveu. Porque ele só está dando o passo de reparação. Sabe que a pessoa que está sempre reparando algo que já aconteceu? Ele está sempre ajuntando o leite derramado? Só isso. Então ele sempre vai chegar de mão vazia. Então veja aqui, o nos desligar da preguiça e do ser reativo, logo é no desligar do ambiente da miséria. Hein? Quem anda no caminho da justiça encontra a vida, mas o desvio do pecado produz a morte. Então, por hoje foi o Provérbios 12. Então, nós temos 8 pontos para nos desconectar. Vou pedir aí para que você tenha os teus 5 minutos de oração. Se alguma dessas palavras tocou o teu coração, se alguma dessas palavras trouxe ao teu coração um apontamento de é isso que eu já fiz, então entra em arrependimento. Aqueles que estão andando no propósito da meia-noite, do arrependimento, né, da preparação ali. Ontem foi falado exatamente sobre isso, né? Sobre o arrependimento. Não é ficar falando pecado para Deus, não. Se arrepender, arrancando aí a raiz. Então, 5 minutos para a gente poder orar. Vai lá.
Vamos lá, diga assim comigo, meu Pai, eu quero te pedir perdão por ser uma pessoa que correu da correção, que não permaneceu firme quando foi corrigido, que se afastou da voz de exortação, que não se permitiu ser direcionado, mas agir com desonra, sendo uma pessoa que se feriu por causa da correção. E por isso, sempre provocando e andando no ambiente da desonra. Perdão, Senhor, se esse ambiente de emboscada que eu coloco as outras pessoas, e por todas as vezes que eu matei o chamado e o ministério de alguém, Pai, me perdoa por todas as coisas que eu provoquei, por tudo aquilo, Senhor, que eu destruí, por expor o meu cônjuge e por ser um câncer em todos os relacionamentos que eu entrei. Pai, me perdoe por não ser uma pessoa que traz refrigério, que traz vida, que traz destino para alguém. Perdoe, Senhor, por viver por aparência, por buscar aparência, por viver tendo falta do pão, mas mantendo uma imagem. Perdoe-me, Senhor, pela luxúria, pela arrogância e por ser um fofoqueiro. Perdão, Senhor, por ser aquele que leva e traz conversa e por estar metido sempre em situações por causa disso. Perdão, Senhor, por ser independente, explosivo, por sempre buscar os meus próprios caminhos e nunca ouvir direção, por explodir rápido e por causa disso quebrar situações que o Senhor mesmo preparou para que eu crescesse. Perdão, Senhor, por ser preguiçoso, por ser uma pessoa reativa, que sempre está precisando consertar uma situação e nunca está na frente de uma situação. Perdão, Senhor, pela tolice, pela perversidade, pelo mau intento do meu coração. Te peço perdão por todas essas circunstâncias de perversidade que trouxe destruição sobre a minha economia, sobre a minha família, sobre meu ministério. Pai, eu renuncio à insensatez e à perversidade. Que o Senhor possa ter compaixão. Pai, tira do meu coração a teimosia, os maus desígnios, arranca do meu corpo e da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.
Fica com Deus. Shalom, shalom. Ah, não, tem que orar pela ceia, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui a bênção do Senhor. À medida que os teus filhos comerem e beberem, eles sejam alcançados pela tua misericórdia. Que o Senhor possa levar os teus filhos a níveis de sabedoria. Pai, à medida que os teus filhos participarem da comunhão, que haja um novo tempo sendo liberado na vida dos teus filhos. Que seja um novo tempo sendo liberado, que seja um novo tempo sendo produzido. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.